Toda quinta-feira, acho que a série vai durar um mês, alguma coisa, nós estaremos falando aqui sobre milagres. Estaremos aqui nos aprofundando em algum milagre específico que Jesus fez, ou que está relatado na Bíblia. Quando Jesus não fez, Ele usou alguém, algum profeta, algum discípulo. E nós iniciamos hoje esta série falando da viúva de Naim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Não, vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 11. Você que não tem Bíblia, pega uma carona com o irmão que está do seu lado aí. O único momento do culto que é permitido usar celular é agora, se ele tiver Bíblia. Você que não tem Bíblia, tem um aplicativo legal, Bíblia Offline. Não todos têm essa Bíblia Offline, né? Se você não tem ainda, você está fora da visão, meu querido. Baixa a Bíblia Offline. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu gostaria muito que você ficasse atento ao que nós vamos falar aqui. Essa história é uma história muito curta. São apenas 5, 6 versículos que relatam aqui um milagre ocorrido em uma cidade chamada Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Repita comigo, Naim. Você não pode esquecer esse nome, fala Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Repita comigo, grande multidão. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia grande multidão. Repita comigo, grande multidão da cidade. Logo depois que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. No versículo 14, então chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam, disse-lhe: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que tivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Versículo 16. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repita comigo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pois bem, eu quero falar hoje aqui da viúva de Naim. E eu estava aqui buscando algumas informações, porque o relato bíblico aqui, Mateus não relatou esse fato, Marcos não relatou esse fato, e o único que relatou esse fato aqui dos 4 evangelhos foi o médico Lucas. Então você não tem muita coisa que ver, porque o que você tem aqui é apenas o relato do médico e discípulo de Jesus Cristo chamado Lucas. E Lucas não te detalha muita coisa. O que o Lucas conta aqui é que Jesus estava vindo de uma cidade chamada Cafarnaum, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E Jesus estava entrando em uma cidade chamada Naim. Lucas então relata que Jesus estava em grande multidão, e a mulher também, que estava vindo para fora da cidade, também estava em grande multidão. E Lucas relata também que ela era viúva e estava enterrando seu filho. Ponto final. E é sobre esta desconhecida viúva de Naim que eu quero falar aqui esta noite. No versículo 11, você vê que Jesus estava vindo de uma cidade, e com ele ia grande multidão, além de seus discípulos. Um pouco atrás você vai ver que Jesus estava vindo de Cafarnaum, e alguns milagres já haviam acontecido em Cafarnaum. Jesus vinha de curar o servo do centurião.
Então, Jesus, ali o Evangelho de Lucas não relata o que Jesus Cristo estava fazendo ou que ele ia fazer em Naim. Nós vemos apenas que ele ia e a multidão ia com ele. Aí, eu imagino que após os seus discípulos e essa grande multidão que estava com Jesus, após verem muitos e muitos milagres, eu imagino que eles não estavam caminhando com Jesus quietos. Eu imagino que eles não estavam caminhando com Jesus calados. Eu imagino que era Pedro olhando para João e falando: João, o bagulho estava doido, João. Você viu o que Jesus fez, rapaz? O cara chegou e Jesus nem precisou ir. Uma palavra de Jesus fez com que o servo do centurião fosse curado. Eu imagino o povo comentando. Eu imagino a felicidade entre o povo. A multidão que estava com Jesus ali, certamente era uma multidão feliz. Repita comigo: uma multidão feliz. Fala, a multidão que anda com Jesus. Fala, ver milagres. Fala, ver prodígios. Fala, e é feliz. Mas veja bem, o relato aqui de Lucas diz que Jesus começou a chegar em uma cidade. E quando eles começam a chegar nessa cidade, eles encontram uma outra multidão, Tatá. Veja bem, lado A e lado B. Uma multidão totalmente oposta da outra. Duas multidões, repita comigo, duas multidões. Só um pouquinho de, por favor. Eu posso virar o... Obrigado. Só um pouquinho. Obrigado. Eu estou ouvindo mais aqui. Aí, obrigado. Deus te abençoe, Marcelo. Mas veja bem, Lucas relata que a outra multidão que estava vindo, esta multidão estava vindo para enterrar alguém. Então olha bem o contraste. Uma multidão que ia com Jesus era uma multidão feliz. Eu acredito que sim. Eu acredito que apesar de eles estarem andando ali, eu acredito que a única coisa que eles falavam era sobre os milagres que eles estavam vendo e sobre a grande felicidade da oportunidade de andarem com Jesus. Mas na frente deles, eles se deparam com outra grande multidão. Mas essa outra grande multidão não era uma grande multidão feliz. Alguém já viu um velório feliz? Quando você vê uma pessoa rindo em algum velório, certamente essa pessoa que morreu não significa muito para ela. Normalmente no velório só há tristeza, choro. E aqui nós vemos que esta multidão estava a caminho do cemitério. E esta cena comoveu Jesus e deixou Jesus compadecido. Mas como não se compadecer? Jesus, o que ele viu? Jesus viu uma mulher viúva que estava indo enterrar o filho. Eu não sei você que está aqui essa noite, oxalá não, mas eu imagino que não deva ser fácil enterrar um filho. Eu enterrei o meu pai, e enterrar um pai já não é fácil. Enterrar um irmão deve ser horrível. Agora, imagine você, uma mãe que gerou, enterrar um filho. A Bíblia fala que Jesus olhou e se compadeceu. Ela não estava indo no velório do tio, ela não estava indo no velório da tia, ela não estava indo no velório do vizinho, ela estava indo enterrar o seu filho. Costumo dizer que tem um dos presentes que eu quero, se possível, de Deus, é ser enterrado para o meu filho e não enterrar o meu filho. Que deve ser horrível, cara.
deve ser a sensação mais horrorosa. Cara, quem tem filho sabe o quão prazeroso é ter um filho. E nós, seres humanos, pais, nós pretendemos que nossos filhos venhamos nos enterrar, amém? Verdade ou não? Agora, esta mãe, ela estava indo enterrar o seu filho. Nós vemos aqui que Lucas, ele não relata muita coisa, mas por quê, pastor? Porque Lucas, assim como nós, ele apenas sabia de algo superficial, porque ele tinha ali a mesma visão da multidão. Ele não relata o nome da mulher, por quê, pastor? Porque ele também não sabia o nome da mulher. Ele não relata quem era o marido de viúva, de quem ela era, por quê? Porque ele também não conhecia a família. Mas tem algo que chamou a atenção de Lucas aqui. É que Jesus se compadeceu do choro daquela viúva. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu estive pesquisando e Naim, eu não sei se está incorreta a minha pesquisa, mas Naim significa lugar agradável. Espera aí, esse lugar ele poderia ser agradável para qualquer outra pessoa naquele momento, mas existia uma pessoa em especial que aquele lugar não era nem um pouco agradável. Por quê, pastor? Porque primeiro ela era mulher, e ser mulher naquela época não era fácil. Nós vemos os estudiosos que dizem que naquela época os pais oravam a Deus para que os filhos nascessem homens. Ser mulher já não era fácil. Aí nós vimos outra característica dela. Qual é, pastor? Ela era viúva. Ser mulher não é fácil, ser viúva tão pouco. Por quê, pastor? Por quê? Porque a viúva ela era vista como a culpada. Era Deus castigando-a. Além de ser mulher e viúva, ela morava numa pequena cidade. Segundo os historiadores, apesar do nome se chamar lugar agradável, esse lugar era um lugar pobre, de poucos recursos. E esta mulher ia enterrar o seu filho. Ela ia enterrar o seu bem mais precioso. Já não bastasse ter enterrado o seu marido, já não bastasse ter nascido mulher, já não bastasse morar numa cidade pobre, agora ela estava indo enterrar o seu filho. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29 diz assim: então, para você ver a importância que Deus dá às viúvas, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Nós vemos que Deus a todo tempo se preocupa com as viúvas. E não foi à toa que Jesus Cristo se compadeceu. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo, Ele era o próprio Deus. Deus tem uma coisa com as viúvas, cara. E Jesus também tinha um chamego com as viúvas. Por quê, pastor? Jesus ele tinha algo que batia. Cara, não é nada fato verídico. Não temos nenhuma comprovação exata da Bíblia. Mas nós vemos que Jesus possivelmente era órfão de pai. Por quê, pastor? Porque José some da Bíblia, cara. Jesus assume o lugar em sua casa de carpinteiro. José, ele não está na crucificação de Jesus. Márcio, gosto daí, o pastor Igor. Existem algumas afirmações, eu não posso afirmar isso aqui, mas existe uma grande tendência de que Jesus também fosse órfão de pai. Não estou afirmando, eu estou dizendo que existe uma grande possibilidade, amém? E sendo assim, então, não era à toa. Jesus, como Deus, Ele sabia a importância que tinha uma viúva. E também como filho órfão, se fosse o caso, também sabia a importância de ser uma viúva.
Ninguém nasce viúva, cara. E ninguém nasce mãe. Aquela mulher, ela casou-se, cara. Fez corte. Aquela mulher deve ter vivido algo interessante na juventude dela com o esposo dela. Nós estamos aqui contando uma história, segundo o relato de Lucas, muito superficial, mas ei, existe muitos sentimentos aqui. Imagina ela namorando, eu não sei qual o nome do marido do esposo dela, mas imagina ela chegando, namorando e falando: meu amor, nós temos um plano. Olha, oxalá nós temos um filho, né? Porque tem uma filha naquela época, meu Deus. Sim, amor, teremos um herdeiro. Imagina ela sonhando, imagina ela grávida, cara. E o papai ali dizendo: é o nenenzinho do papai. Imagina os sonhos, os projetos. Imagina ele sonhando, fazendo o quartinho da criança. Cara, eu não sei, mas todo aquele que tem um filho pensa nisso, pelo amor de Deus. Imagina ele falando: amor, nós vamos ter que vender os 2 camelos que a gente tem, porque vai ficar difícil criar um filho nessa época. Imagina aquela mulher, cara. Agora, ela está indo enterrar o seu filho. E a Bíblia fala que Jesus a encontra chorando. Cara, às vezes nós somos convidados a ir em velórios, para dar algumas palavras pastorais. E meu Deus do céu, cara, você nunca consegue ir em um velório onde a mãe consegue estar firme. Ou ela não vai no enterro, ou ela quer se jogar no buraco. Jesus, Ele não vê aquela mulher apenas limpando meia dúzia de lágrimas. Imagino eu que essa mulher chorava copiosamente. Por quê, pastor? Porque ela não estava enterrando algo significante. Ela estava enterrando ali o seu filho, os seus sonhos, os seus projetos. Só quem já perdeu um filho, cara, sabe a dor que essa mulher passou. E a dor se juntou, porque imagino eu que ela já conhecia aquele caminho. Não era um caminho estranho para ela. Nós não vemos aqui quanto tempo tinha que o seu marido havia morto. Não temos aqui esse relato. Mas nós sabemos que não tinha muito tempo, porque ele ainda era um menino. E antigamente, você acha que as pessoas eram igual a nós, casados com 30 anos de idade? 30 anos a pessoa já era avó, bisavó, rapaz. Normal, possivelmente tenham casado com 12, 13 anos, que era a cultura da época. Imagino eu que esse menino talvez seria dessa idade. Aí ela volta a passar pelo caminho, cara. Imagina ela olhando e vendo para fora dos portões de Naim um buraco já aberto. Talvez ela já conseguia visualizar os coveiros com a enxada na mão. Imagine o desespero dela, porque aqui a Bíblia fala em esquife, não era caixão. Se você já viu aí as guerras aí, quando morre um muçulmano, alguém judeu, eles colocam 2 pedaços de pau, né? Um lençol, e o corpo vai aqui em cima. Enrola o defunto todo, fica só a cabeça para fora. Aquilo é o esquife, não era caixão. Nós também não temos aqui o relato de quanto tempo ele estava morto. Talvez essa mãe passou a noite toda com esse filho em casa. Talvez ela chegou para os médicos, não sei, cara. Falou: por que ele morreu? Não tem jeito. Porque agora ela não tinha um mantenedor mais. O marido já estava no caixão, já estava morto. O marido já estava enterrado, não sabemos há quanto tempo. Mas agora, a sua segunda opção, a pessoa que poderia ampará-la, dar carinho, dar força, sustentar aquela casa,
agora ia também para onde estava seu pai. E de uma coisa essa mulher sabia: o que, pastor? Ele não voltaria mais para casa. Nós não sabemos de que aquele menino morreu. Não sabemos, cara. Pode ser que ele sofreu um acidente com o pai. Pode ser que ele estava junto com o pai, sofreu um acidente. Pode ser que o pai morreu, esse menino morreu de paixão. Nós não sabemos. Normalmente, cara, uma criança, ou ela morre bebê, ou ela morre adulta já. Uma criança morrer adulta é ótimo, mas se um ser humano, ou ele morre bebê, ou ele morre já adulto, cara. O ser humano, dificilmente ele morre de alguma doença com 12, 13, 14 anos de idade. Pode acontecer, pastor, pode, mas é difícil. E o que eu acredito então, que alguma fatalidade havia acontecido aqui nesta família. Possivelmente essa mulher já estava sofrendo há algum tempo. Salmos 94, capítulo 5, Salmo 94, versículos 5 e 6 diz assim: esmagam o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e tiram a vida do órfão. O salmista está aqui dizendo o que acontecia com as viúvas da época. As viúvas, elas eram ridicularizadas na sociedade, desprezadas na sociedade. E aqui o que o salmista está dizendo: eles esmagam o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e tiram a vida do órfão. A viúva não estava sozinha. Aí nós vemos: pastor, ela tinha muitos amigos, pastor. Era obrigação da época, cara. Era obrigação da época. Eu estava passando com um defunto, e tudo que você estivesse fazendo, você tinha que parar, mas assim, está trabalhando de pedreiro, para e vai com o cortejo. Estou no boteco vendendo pinga, para de essa desgraça, essa pinga sua, e vai para o cortejo. Estou vendendo vinho, para com tudo, porque era respeito ao defunto e não à família. Então, essa grande multidão que estava ali, não estavam todos compadecidos com a dor desta viúva. Grande maioria deles estavam ali porque eram obrigados a estarem ali. Isso significa que nem todos que estavam ali estavam sofrendo com ela. Existia gente ali dizendo: termina logo, enterra logo esse menino. Enterra logo esse menino. Eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso voltar para os meus afazeres. Nós vemos que antigamente existiam pessoas contratadas para tocar nos velórios. Por exemplo, na casa de Jairo, quando Jesus liberou aquela palavra Talita Cume, se eu não me engano está em Marcos capítulo 5 essa história. Me fala que quando Jesus chegou ali, haviam tocadores, as pessoas estavam ali já tocando e chorando. As pessoas eram contratadas. Imagina você trabalha de quê, fulano? Chora em velório. Você trabalha de quê, fulano? Eu trabalho chorando. Antigamente era uma profissão, cara. Então as pessoas ficavam doidas para morrer gente. Quanto mais pessoas morriam, mais trabalho tinha. Engraçado que essa semana, só para mudar aqui o assunto, vou conversar com a senhora aqui em Laranjeiras. Aí eu botei meu carro para vender. Aí você trabalha de quê? Eu falei: sou pastora, mas você não trabalha não? Foi engraçado, cara. Me segurei, eu falei: vou ter que segurar, Jesus, vou ter que segurar. Sou pastor, mas você não trabalha não? Eu falei: não trabalho não. Me matam de trabalhar. Mas vamos lá. Havia ali naquele velório pessoas contratadas que trabalhavam. Ao contrário de pastor que não trabalha, aqueles trabalhavam.
Imagina os caras de preto na frente com a flautinha, tocando aquelas músicas para todo mundo chorar. E as duas mulheres contratadas andando, chorando. Imagina a única mulher, talvez, que estivesse chorando de verdade, era a viúva, cara. Talvez a avó do menino, a tia do menino, alguém da família que estava ali. O que nós aprendemos aqui, pastor? Que nem todas as pessoas que estão te vendo chorar, estão chorando de verdade com você. Talvez estão apenas para cumprir um protocolo, cara. Haviam ali vizinhos fofoqueiros, do menino estava falando, viu? Eu falei que essa mulher, que esse menino não ia resistir. Essa gripe suína, não sei que essa gripe era forte, eu falei. Cara, eu imagino o médico Lucas olhando, cara. E pastor, Deus me revelou algo tremendo essa tarde, cara. Eu fiquei perguntando por que Deus chamou o médico para ser seu discípulo. Caraca, isso é demais, cara. Porque apenas um médico saberia que aquele menino não estava desmaiado. Alguns milagres de Jesus, pastor, Lucas estava, por quê? Porque apenas um médico para poder dizer e testemunhar que aquilo realmente foi um milagre, cara. Imagina Lucas conversando com um médico que havia atendido aquele menino. Então, moço, eu sou o médico Lucas. Bom, já não sou médico. Bom, não sou. Eu estou seguindo aquele homem ali. Mas de que esse menino morreu? Ou o cara não falou, Lucas esqueceu de escrever, porque nós não sabemos. Mas nós vemos aqui que essa mulher já estava saindo da cidade. O que significa, pastor? Que já estava no fim. Que as esperanças já tinham se esvaído. Pois você está assim esta noite, cara. Já velou o seu problema, já velou os seus sonhos, já velou os seus projetos, e você está a caminho de enterrá-los. Mas esta mulher, cara, ela teve uma surpresa muito grande. A Bíblia fala que Jesus se aproximou, cara. Eu quero ler aqui 2 versículos com você, e eu tentei entender essa tarde. Porque Jesus, cara, ele é especialista em falar com defuntos, cara. Cara, ele chegou na casa de Jairo e falou: Talita, come. Em outras palavras, levanta, menina. Chegou para Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e falou: Lázaro, sai para fora. Ei, Jesus não falou: Lázaro, ressuscita, agora sai para fora. Não foi assim. Ele disse ao morto: sai para fora. E por que tamanha preocupação? Por que Jesus teve que parar? Talvez se ele tivesse assim, ó, o defunto já levantaria. Porque a preocupação de Jesus naquele momento não era apenas com o menino. A maior preocupação de Jesus ali, ou a total preocupação de Jesus ali, era com o dono dos sonhos, era com a dona dos projetos. Porque Jesus não se compadeceu do menino, ele se compadeceu da viúva que chorava. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago começou a escrever, cara, depois que começou a viver essas coisas com Jesus. Talvez esse versículo aqui, especialmente depois que ele viveu isso aqui com Jesus. A religião pura, Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Olha só, o que é que eu faço, pastor, para seguir Jesus e para seguir a minha religião pura e imaculada? Fuja da corrupção e visite os órfãos e as viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 23 diz assim: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões.
cada um deles ama as peitas, é suborno. Algumas versões está escrito peitas, mas é suborno. E anda de trás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. O profeta Isaías aqui está botando o dedo na cara do sistema e dizendo: as nossas viúvas estão esquecidas. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando iniciou-se o diaconato, pastor. O diaconato iniciou-se porque um dia os apóstolos viram que as viúvas estavam sem amparo. Os apóstolos detectaram que as viúvas não estavam conseguindo chegar até a comida. E aí iniciou-se então, separaram alguns diáconos, entre eles Estevão, Filipe, por aí vai. Quero ler mais um versículo com você, Salmos, capítulo 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Ei, Deus em sua santa morada, o que Ele é, pastor? Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus ainda irá nos julgar, amém? Amém? Mas as viúvas, quem causa dano às viúvas, Ele não será o juiz, Ele já é o juiz. Porque aqui o salmista diz que pai de órfãos e juiz de viúvas não será, Ele é na sua santa morada. Por isso aqui a grande preocupação de Jesus, por isso aqui o grande empenho de Jesus, por isso aqui a grande comoção de Jesus. Eu detalhei aqui o versículo 13 e 14. Logo que o Senhor a viu. Presta atenção aqui, cara. Eu estava lendo alguns relatos essa tarde sobre como eram os enterros antigamente, e aqui diz que a mãe ou o pai, eles iam na frente do esquife. E Jesus, Ele a viu. Via Jesus com a multidão, Pedro, Tiago, João, Lucas, aquela galera vindo contando as maravilhas. E de repente Jesus visualiza alguém. Ele poderia ter visualizado um monte de pessoas, ele poderia ter visualizado o defunto, mas ele visualizou a viúva. Segundo ponto, ele encheu-se de compaixão, não pelo defunto, ele encheu-se de compaixão por ela. Não vamos aqui conjecturar, vamos aqui trazer a nossa realidade íntegra como ela é. Como nós temos nos comportado hoje com as nossas viúvas. Ô pastor, isso aqui Jesus está apenas falando, não é parábolas, não são parábolas, não são exemplos forjados. Jesus está sendo aqui explícito e claro, dizendo sobre as viúvas. Jesus encheu-se de compaixão por ela e disse: cara, a Bíblia fala que primeiro ele olhou, viu, encheu-se de compaixão e disse: não chores. Nós vemos que Jesus só tocou, chegou, depois está vendo no versículo 13, que primeiro Jesus disse não chores, depois ele chegou até ela. Eu imagino Jesus aqui, até onde está o Fred ali, olhando para ela e falando: ei, chora não. Jesus não ia chegar igual o Lucas escreveu aqui, ó, não chora. Não, cara, imagina Jesus assim também: chora não. Não fica assim não, mulher. Você me conhece? Você sabe quem sou eu? Lucas não relata aqui que se houve ou não uma conversa, gente, mas presta atenção nisso aqui. É impossível aqui, cara, que houvesse apenas essa troca de ideia aqui. Ei, não chora, encosta no esquife, menino levanta. Cara, ou existiu um tempo aqui, Jesus gastou um tempo aqui com essa mulher, cara.
chora não. Ah, moço, não sabia que ela não sabia, de repente ela não sabia que era Jesus, cara. Porque se ela soubesse, ela nem questionava, mas imagina ela. Ah, moço, é meu filho. Tem 2 semanas, tem 1 mês, tem alguns meses, foi ontem. Eu passei aqui com o pai dele. E tudo que me restava é esse menino. A Bíblia fala que depois de chegar até ela, Jesus tocou no esquife. Eu imagino a galera olhando, tipo assim, vai tocar no defunto. Por quê, pastor? Porque o judeu não podia tocar no defunto. Ele se tornaria então impuro. Mas Jesus não toca no defunto, ele toca no esquife. E mesmo se tivesse tocado problema, ele é Deus, cara. Ele toca onde ele quiser. Mas aqui, ele tocou. E a Bíblia fala que depois de ele tocar nos esquifes, o povo que carregava o esquife parou. Imagina Jesus, cara. Tatá, vem aqui, meu filho. Imagina. Põe a mão assim, Tatá. Faz de quando você está carregando o esquife. Sinal de defunto não, só o esquife. Tá? Imagina Jesus pegando e parando aqui, ei. Não vai não. E o povo parou e tipo assim, como assim? Obrigado, Tatá. Como assim não vai não? Não vai não. Por que não vai? Eu tenho que enterrar, eu já não aguento mais meu sofrimento. Imagina Jesus olhando. E Lucas olhando para Jesus, já vendo o menino roxo. Ele era médico, cara. E Jesus olha para o menino e fala: menino. Ele tinha falado com a mãe. Agora, a Bíblia deixa claro, Lucas deixa claro isso. A ti te digo, levanta. Cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível, cara. Aí, cara, eu gosto de imaginar algumas coisas. E eu já imagino que o povo que estava com Jesus, a multidão que já estava com Jesus, já estava misturada a outra multidão. Eu imagino, cara, João olhando para o pai, para o avô do menino, falando: chora não, cara. Fica assim não, porque, cara, é impossível. A multidão que anda com, presta atenção, quem anda com Jesus não pode deixar o povo chorando. Quem anda com Jesus sabe se comportar quando o povo está chorando. Imagina a multidão, já todo mundo misturado, chorando nos braços dos discípulos, no meio da multidão. Imagina o Lucas escrevendo ali. Marcos capítulo 12, versículo 38. Quero ler que o versículo diz: prosseguindo ele seu ensino, disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dar saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas eles gostam, e dos primeiros lugares no banquete. Versículo 40. Eles devoram a casa das viúvas, por pretextos fazem longas orações. Esses hão de receber muito maior condenação. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele deixa explícito na palavra, cara: não toque na viúva, não trate a viúva mal. E aqui, como a sua reação é igual a minha reação, a morte do menino aqui, a ressurreição dele, já não faz questão. Por quê, pastor? Já não tem muita expressão. Por quê? Porque aqui, a maior ênfase de Jesus aqui, não é na ressurreição do menino, mas é na ressurreição dos sonhos daquela viúva. Não foi qualquer mortal que tocou aquele esquife. Não foi um médico que tocou aquele esquife. Quem tocou naquele esquife foi o próprio Deus. Cara, talvez tem muitas pessoas tocando no seu esquife. Talvez seu sonho já está embalado para ser enterrado. Os seus projetos já estão embalados para ser enterrado. O seu filho, a sua esposa, o seu casamento já está embalado para ser enterrado. Mas existiu um fator primordial aqui. Qual o fator, pastor? Quando Jesus tocou no esquife, o povo parou.
Jesus, vou enterrar os meus sonhos, meus projetos. Você está prestando atenção se Jesus está tocando? Você precisa parar. De repente Ele tem uma palavra para dizer para você. Talvez a palavra é não chore. E Ele vai olhar para o esquife, vai olhar para aquilo que está embalado ali e dizer: levanta. Quando Jesus está presente, o funeral acaba, a presença do Senhor muda qualquer ambiente, muda qualquer semblante, muda qualquer realidade. Salmo capítulo 30, versículo 5. A parte B diz que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela vem. O sofrimento tem início, meio e fim. E o sofrimento desta mulher teve um início, teve um meio, mas o que, pastor? Agora ele tem um fim. O simples fato dos seus caminhos terem cruzado com Jesus fez com que a vida daquela mulher voltasse a ter sentido. Existem noites que passam rápido, mas outras noites que duram muito. Quais são as noites que passam rápido, pastor? São as noites que nós dormimos. Quantos aqui sentem a noite passar? Você dorme, apaga e só acorda no outro dia. E quando, pastor, que a noite demora, pastor? Quando você tem controle sobre ela. A noite demora quando você não consegue dormir. O que nós aprendemos aqui, pastor? Você quer que amanheça logo para que você pare de chorar? Então descanse no Senhor. Enquanto você estiver acordado, buscando respostas para o seu problema, a noite vai demorar a passar e o choro vai demorar a passar. O sofrimento gerou crise naquela mulher, cara. O sofrimento, ele gera crise. Por quê, pastor? Porque nós, cara, não estamos preparados para a dor do sofrimento. Porque se o sofrimento fosse apenas sofrimento, beleza, mas o sofrimento, ele só é sofrimento porque tem dor. Se ele não tivesse dor, ele não seria sofrimento. Tem muitas de vocês que gostam de sofrer, mas não gostam de ter dor. Por exemplo, a mulher quer engravidar, ela quer ter filho, ela sabe que ela vai sofrer e vai ter dor, mas ela sabe que serão só 9 meses. Ela sabe que aquele sofrimento tem início, meio e fim. Nenhum de nós queremos ter dor, nenhum de nós queremos padecer, nenhum de nós queremos sofrer. É por isso que a gente gosta do melhor plano de saúde, é por isso que você faz um bom seguro para o seu carro. Por quê, pastor? Porque nós não queremos ter surpresa, porque a dor dói. Descobriu o Brasil, né? Há quanto tempo você está sofrendo? Jesus, ele entregou àquela mulher a esperança de volta. Ela pegou e disse: aqui está os seus projetos de novo. A Bíblia não fala, cara, mas imagina aquele menino voltando no mesmo esquife, cara. O povo trazendo ele no esquife sentado. Se fosse hoje, o menino talvez não ressuscitaria. Por quê, pastor? Porque ele faria autópsia na gente, já era. Ia doar os órgãos, tudo, e já era. O cara tem que viver sem coração, sem rim, sem fígado. Mas imagina aquele menino voltando para casa. Queria que nessa noite você ficasse de pé no seu lugar. Nós aprendemos aqui, pastor, que junto com a multidão dos seus sofrimentos, de encontro à multidão dos seus sofrimentos, tem uma multidão que está vindo com Jesus, cara.
Talvez você não percebeu, mas tem alguém tocando no esquife. Para aí! O que você está prestes a enterrar? Será que é o seu ministério, cara? O que você está prestes a enterrar? Talvez seu ministério já morreu, você já velou ele a noite todinha. Talvez seu casamento já morreu, você já velou ele a noite todinha. Talvez seus sonhos já morreram, você já velou seus sonhos a noite todinha. O seu chamado já morreu, você já velou ele a noite todinha. O buraco está aberto, a cova está aberta, você já está prestes a enterrar. Mas esta noite o Senhor está aqui e Ele quer tocar no esquife. E você pare esta noite, ô Senhor.